Boa noite, eu sou a Laila, para quem não me conhece ainda, a gente vai ter 4 encontros de penal parte geral, e aí depois, na parte especial, acredito que o professor Pedro Silas que vai ter essas aulas com vocês. Então, nós temos 4 encontros só de 3 horas aproximadamente, nós temos 12 horas de aula para esgotar a maior parte da matéria de penal geral, que é mais complexa, extremamente complexa. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui ao longo das aulas? Passar os macetes para vocês, sem muito aprofundamento, porque é essencialmente teórico. Então, para vocês terem uma ideia, o que a gente vai estudar, eu preciso de 120 horas para dar isso em uma faculdade regular, aproximadamente 60 horas por semestre. E aqui a gente vai tentar meio que ver o essencial em praticamente 12 horas, tá? Quem aqui não teve direito penal ainda, não teve nenhum contato com a matéria, está zerado de penal? Acho que todo mundo aqui já fez algum cursinho, ou já estudou, já viu alguma videoaula. Então, as nossas aulas elas vão ser bem dinâmicas, mas sempre que tiver dúvida, você interrompa que a gente tenta explicar de novo a matéria, tá? Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre a aplicação da lei penal no tempo. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios de direito penal. E nós temos um tema que é a aplicação da lei penal no espaço, que são territorialidade e extraterritorialidade, que é um bloco de estudo, de instituto, que a gente vai deixar para estudar, se der tempo, na última aula. Por quê? Porque ela é uma matéria de decorar. Ela não é uma matéria que exige de vocês um entendimento ou um conhecimento. É você memorizar as hipóteses e é isso, e você leva para a prova. E o que acontece? Quando eu, nos cursinhos, ministrava isso primeiro, essa matéria primeiro, e ela é essencialmente complexa, porque ela é decoreba, então os alunos ficavam desestimulados em estudá-la. Por quê? Porque você ia mal nessa matéria, porque é algo que, para quem não tem muito contato com direito, já é complexo e ainda você tem que decorar. E a incidência de cobrança nas provas dela não é muito grande, basta simplesmente você memorizar o artigo e fazer a prova. Então, eu vou dar prioridade para a parte mais complexa, porém que você precisa aprender, porque senão você não consegue acertar as questões. E aí, na última aula, se sobrar tempo, 1 horinha, a gente vai falar sobre esse tema, que é a aplicação da lei penal no espaço, que se chama territorialidade ou extraterritorialidade. Logo, os artigos iniciais ali do Código Penal, artigo 7º, artigo 9º, a gente vai falar sobre eles, ok? Então, não se preocupem da gente não estudar isso agora, porque isso é uma matéria que não depende de um aprendizado de vocês, não vai atrapalhar a sua vida em direito penal, mas é algo que você tem que saber ali, tipo memorizar o artigo 5º da Constituição para fazer prova. Então, é algo que você tem que saber mais ou menos, mas só para a véspera da prova, e depois é algo que você não vai depender para aprender a nossa matéria, ok? Então, a gente vai deixar isso para o final, e hoje a gente vai conversar, antes mesmo da lei penal do tempo, com relação aos princípios de direito penal, que, em verdade, hoje, nós temos alguns poucos que possuem uma incidência de cobrança grande nas provas, tá? Então, em matéria penal, os princípios, basicamente, eles servem de diretriz, de baliza para o legislador, no momento em que ele confecciona a lei, e também para o aplicador da lei no momento da sua aplicação. Então, por exemplo, vamos pegar um princípio constitucional de vedação de penas cruéis. Então, os caras, quando estão no legislativo e vão elaborar leis, eles já sabem que não podem, por exemplo, criar um crime com pena de tortura. Então, esse princípio de direito penal e também constitucional, ele veda esse tipo de prática. Então, ela serve de norte para o legislador quando ele elabora as leis. E muitas vezes a gente, na hora de aplicar a lei, tem algumas lacunas, alguns problemas de interpretação, porque a lei ela é geral e abstrata. E o legislador, quando confecciona a lei, ele não consegue prever todas as variáveis de uma situação concreta. Então, é aí que nós temos também a incidência dos princípios. Então, a título de exemplo, nós temos um princípio que é o princípio da insignificância, que com certeza o professor Pedro Silas ele vai aprofundar sobre esse princípio na aula de crimes contra o patrimônio. Esse princípio ele diz o seguinte: quando eu tenho uma baixa ofensividade
do bem jurídico que eu estou protegendo pela norma, o juiz, eu vou ter, na verdade, uma atipicidade da conduta. Então, isso é, por exemplo, algo que não está na lei. Você não consegue extrair essa informação nem do Código Penal, nem do Código de Processo Penal, muito menos da Constituição. Mas é uma interpretação que os juízes aderiram através desse princípio para relativizar a criminalização de determinados crimes. Então, por exemplo, eu pratiquei um furto de uma caneta, um crime sem violência ou grave ameaça, uma caneta avaliada em R$5. Para os termos da norma penal, isso é um furto, porque eu subtraí algo que não era meu, mas o juiz, no momento da aplicação da pena, por força do princípio, ele vai interferir dentro da capitulação e considerar esse fato como não criminoso, ok? Então, os princípios, eles possuem essa dupla finalidade e eles, no decorrer das nossas aulas aqui, a gente, hora ou outra, vai falando sobre eles, tá? Então, eles sempre vêm acompanhados de uma maneira mais eficaz com os crimes, porque, ora, para que é que o juiz ele vai aplicar a lei penal? Para os crimes da parte especial. Então, se eu tenho um problema de interpretação, na maioria dos casos, é com relação à parte especial. Então, quando o professor estiver falando sobre crimes, ele vai fazendo esse paralelo com alguns princípios, tá? Mas alguns de aplicação da lei penal no tempo, por exemplo, a gente já vai começar a falar sobre eles agora. Então, para a aula ficar mais dinâmica, eu não vou ficar teorizando sobre eles, até porque na prova eles não caem sozinhos, eles caem sempre acompanhados de um crime ou de um caso concreto para ver se você absorveu ou não a finalidade desse princípio, ok? O princípio mais relevante de todos, sem dúvida, aqui em matéria penal, é o princípio da legalidade. Então, esse princípio, ele trabalha da seguinte forma: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, nós temos, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, veja, pessoal, a primeira parte aqui do nosso princípio é o da legalidade. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Lei em sentido estrito. Então, eu só posso caracterizar uma conduta como sendo criminosa se na época dessa ação ou omissão havia uma previsão na lei de que ela é considerada criminosa. Então, isso é o princípio da legalidade. Alguns doutrinadores, em alguns livros, apostilas, chamam esse princípio também de princípio da reserva legal. Então, especialmente nas provas CESP, geralmente ela trabalha como se fossem sinônimos na nossa matéria, tá? Então, ora eles tratam reserva legal, ora eles tratam legalidade, quando eles querem, em verdade, tratar simplesmente acerca da necessidade de lei anterior para a caracterização de determinada conduta como sendo criminosa, ok? Então, esse é o basilar do direito penal, porque a nossa matéria ela sempre está vinculada com liberdade de locomoção. Então, isso é um direito constitucional, que vocês vão aprender aqui com o professor de constitucional, de modo que a interpretação em matéria penal, ela deve ser sempre restrita, fechada. Você não pode alcançar para além daquilo que a norma estabelece. Então, você trabalha ali com uma tipicidade fechada, que nós dizemos. Então, se eu tenho, por exemplo, algum conflito de interpretação, se é uma norma penal gravosa, eu não posso estender essa interpretação. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma previsão legal aqui, então, suponhamos que eu tenho um crime previsto quando a vítima é esposa. Então, eu pratiquei uma conduta específica e a vítima ela era uma esposa, sei lá, um crime de bigamia, que é quando a pessoa contrai 2 casamentos. Então, você praticou um crime de bigamia, é casamento no registro público. Eu não posso, por exemplo, pegar
e estender o alcance dessa norma para quem vive em união estável, por exemplo. Por quê? A partir do momento que eu tenho um crime de bigamia aqui, que é contrair 2 casamentos, e eu quero estender isso para quem vive em união estável, eu estou, na verdade, criando um crime que a lei não previu. Então, eu estou ofendendo a legalidade. Então, em direito penal, sempre que a interpretação ela quiser alcançar mais do que a norma, ela só pode ser para beneficiar o autor do crime. Sempre, tá? Então, o pessoal que faz isso em união estável pode ficar tranquilo que não é crime. Só quem é casado no papel, ok? Não pode casar 2 vezes, é crime de bigamia. Tudo bem? Então, veja, princípio da legalidade. Então, se há essa extensão aqui para atingir alguém que convive em união estável e mantenha mais de uma união estável, a primeira coisa que o advogado vai alegar é, pô, mas isso não está na lei. Então, você tirou isso? Não temos nada na lei. Quer ver um outro exemplo que é meio polêmico? Feminicídio. Então, se, por exemplo, por razões do sexo feminino, um transexual não operado é morto. Então, veja, a norma penal, lá no crime de homicídio, ela diz o seguinte: consideram-se matar por razões do sexo feminino, sexo biológico. Então, você poderia pensar, tá, mas um transexual, ele se identifica com o gênero feminino, se veste como mulher, se comporta como mulher, psicologicamente ele se compreende como mulher. Eu posso alcançar essa qualificadora para aquele que mata um transexual? Não posso. Porque a lei, ela disse sexo biológico feminino. Então, você vê que quando você tenta alargar a interpretação, você acaba criando um tipo que a lei não traz. Então, nesse caso, a qualificadora do feminicídio, o autor desse crime, não vai ser responsabilizado por ela. Por quê? Porque nós estaríamos realizando uma interpretação extensiva, mais gravosa. Se fosse algo para beneficiar, nós poderíamos, mas quando é para criminalizar, como nesse exemplo último que eu dei, eu não posso, porque haveria uma violação do princípio da legalidade ou reserva legal. Tudo bem? E nós temos aqui dentro ainda desse artigo do Código Penal que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia. Então, a lei ela deve ser anterior. E essa lei ela vai trazer um crime. Cada crime, na parte especial, ele possui uma pena respectiva. Tanto para o crime quanto para a pena, eu preciso ter uma previsão anterior. Então, isso aqui é princípio da anterioridade. Então, ele anda junto com o princípio da legalidade, óbvio. Então, eu preciso que aquela conduta ela seja prévia, ela esteja na lei, e ela seja antecedente ao momento em que eu pratiquei determinado fato. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, já entrando no nosso tema, aplicação da lei penal no tempo, ok? Então, a aplicação da lei penal no tempo, ela discute justamente isso. Quando é que a lei penal, ela vai produzir seus efeitos a partir do momento que eu tenho a prática de uma conduta. Tudo bem? E aí, na aplicação da lei penal no tempo, nós temos 3 tipos de efeito nessa aplicação, tá? Então, nós temos um efeito que é chamado de retroatividade, um efeito que é denominado irretroatividade e um efeito que é chamado ultraatividade. Então, como que funcionam esses efeitos com base nesse princípio? Bom, a gente já sabe que a lei ela tem que ser prévia à conduta que é praticada. E veja, dependendo da natureza dessa norma penal, se ela é uma norma penal branda ou se ela é uma norma penal mais gravosa, ela vai ou não retroagir no tempo. Então, veja, se eu tenho uma lei penal mais benéfica,
eu tenho o fenômeno da retroatividade, ok? Então, eu vou ter uma lei nova, mais benéfica. Isso é chamado de novatio legis impégios. Pô, para que latim? Que chato, né? Eu também detesto, mas às vezes cai em prova. Então, eu tenho a tradução, impégios não, me perdoem, Mélios. Eu tenho lei nova mais benéfica. Ok? Ao lado dessa lei nova mais benéfica, eu tenho um outro fenômeno também que se encaixa aqui na retroatividade, que é a lei nova abolidora. Ok? Essa lei nova abolidora, ela vai operar a revogação da norma penal anterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu entendo, sei que muitos de vocês não são da área do direito, é que eu tenho a matriz, uma codificação que é a matriz, que no nosso caso é o Código Penal. Esse Código Penal, ele é da década de 40. Na época, ele foi publicado na década de 40. Então, óbvio que naquela época, ele foi adaptado naquelas circunstâncias que os caras elaboraram. Ao longo dos anos, esse código ele vai sofrendo alterações. O tempo todo ele é alterado. E aí, o que acontece? Ele é representado por uma lei, ele tem o número da lei que o representa, ok? A lei 3.000 alguma coisa, não precisa saber isso. E, quando eu quero operar alguma alteração dentro dele, eu tenho outras leis menores, leis periféricas que vão sendo publicadas. Então, por exemplo, Lei 18.044, de 18, por exemplo. Então, eu tenho o ano da publicação dela e uma lei nova penal. O que é que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e operar uma alteração no Código Penal. Veja, não há crime sem lei. Então, como é que eu vou alterar o Código Penal com um ato diferente da lei? Eu não posso. Então, eu tenho uma lei, por isso a gente tem lei 20.000, lei não sei quantos mil, que vai operar uma alteração pequena aqui. Então, por exemplo, vocês vão ver na parte especial. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º. Esse inciso 1º aqui, ele foi revogado esse ano. O que ele dizia? Bom, ele trazia uma causa de aumento de pena quando a pessoa praticasse um assalto com emprego de arma. Com emprego de arma. Era isso que esse inciso ele dizia. Então, se eu metesse um assalto com um pedaço de pau com prego na ponta, quando eu fosse condenado, o juiz ele ia considerar essa circunstância como uma causa de aumento de pena, que é o emprego de arma. Veja, a redação do inciso, emprego de arma. Qualquer arma. Arma branca, que não produz disparos, exemplo que eu dei, pedaço de pau, e arma cruenta, que é a arma de fogo. Então, quando o legislador aqui, ele disse arma, ele dizia, né, porque foi revogado, qualquer arma. Pedaço de pau, caco de vidro, o que você imaginasse, era considerado arma para fins legais aqui, para aumentar essa pena. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Essa lei nova aqui do nosso exemplo, uns 3 meses atrás, ela revogou esse inciso 1º e ela criou um parágrafo, que é o parágrafo 2A. E aí, no primeiro inciso dele, ela disse assim, olha, a pena é aumentada de 2/3, que é uma causa de aumento maior do que aqui em cima agora, quando a pessoa usar arma de fogo. Então, ele restringiu mais. O que era arma, agora é arma de fogo. Então, como é que vai ficar a aplicação dessa lei penal no tempo? Então, quando eu roubei com um bastão de beisebol. E naquela época, era considerado uma causa de aumento de pena. Minha pena iria ser aumentada pelo menos de 1/3. Então, você calcula aí 1/3 em cima de 4 a 10 anos, dá muita coisa. 2 anos a mais na pena da pessoa, dependendo. Então, o que acontece comigo?
porque eu tive uma lei nova que revogou a questão da arma branca. Agora é só arma de fogo. Então, o que vai acontecer? Nesse nosso exemplo, eu tive uma lei nova mais benéfica, né? Bem mais benéfica, porque agora é arma de fogo só. Os caras te roubam com pedaço de pau, com caco de vidro, com o que você imaginar. É roubo simples. Pena de 4 a 10, exatamente isso. Então, o que aconteceu? Bom, se ela revogou a arma branca, significa dizer que ela é uma lei nova, mais benéfica. Uma lei nova abolidora, porque ela aboliu a arma branca, ela tirou. Qual é o efeito jurídico dela? Ela vai retroagir. Então, veja, se eu, Laila, pratiquei o crime aqui, por exemplo, em 10/3/18, e veio uma lei nova em 10/4/2018, revogando a questão da arma branca. O que vai acontecer comigo? Ora, ela vai retroagir, ela vai voltar para me beneficiar. Então, o que vai acontecer comigo? Bom, se eu estiver sendo processada, quando o juiz ele for calcular minha pena, ele já vai calcular roubo simples. Exatamente isso. Ele vai falar, olha, em razão da lei nova, mais benéfica, ela vai retroagir para atingir a Laila, que assaltou com um pedaço de pau. Então, agora a pena dela vai ser correspondente a um roubo simples. Ok? Se eu estou lá no presídio, lá no Carumbé, cumprindo pena, o que vai acontecer? Meu advogado ele vai dizer, olha, aquela condenação lá que a Laila pegou, aquele 1 ano a mais que o juiz considerou por causa do pedaço de pau, tem que tirar. Então, o juiz que está cuidando da minha execução de pena, ele vai recalcular esse 1 ano de diferença, que na sentença lá atrás o juiz considerou. E ele não considerou errado, porque estava valendo, era aquilo mesmo. Mas veja, a lei nova, quando ela chega, e se ela é mais benéfica, ela atinge todo mundo, independente da fase do processo. Se eu estou no inquérito sendo investigada, se eu estou no processo sendo processada, ou se eu já estou lá no presídio cumprindo pena. Então, é exatamente isso. Então, esse é o fenômeno da retroatividade. Então, muitos chamam, vinculam a anterioridade e a legalidade com a retroatividade. Alguns chamam princípio da retroatividade. Quando alguém disser isso para vocês, ele simplesmente quer dizer que lei nova mais benéfica ou lei nova abolidora, ela vai retroagir. Qual é a diferença entre as duas? Bom, na lei nova abolidora, acabou. Não tem mais. Não tem mais majorante para emprego de arma branca. Revogou, foi embora. Se eu tenho uma lei nova mais benéfica, significa dizer que ela não extinguiu aquela variável do crime, mas deu uma melhorada. Então, se era uma pena de 2 a 10, agora a pena é de 1 a 5. Então, eu tive uma lei nova, mais benéfica para mim. Então, se na época do crime a pena era de 2 a 8 e agora a pena é de 1 a 5, vai retroagir. E o juiz, quando for calcular minha pena, vai calcular a pena melhor, a pena mais branda. Então, essa é a diferença entre lei nova abolidora, porque ela revoga, acabou, e a lei nova mais benéfica. Ela melhora, mas ainda aquilo é considerado como sendo criminoso. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, esse é o primeiro efeito, retroatividade. O segundo efeito que nós temos é o da irretroatividade. Então, olha lá. Depois, quando vocês forem estudar, óbvio, né, com o professor Pedro, a parte especial, vocês vão ver que ele vai falar sobre essas alterações das armas. Não precisa se preocupar, só usei para dar exemplo. Então, veja, vamos pegar o crime de furto. Então, a gente tem agora, no 155, parágrafo 4A, uma nova qualificadora, aliás, algumas qualificadoras novas. Então, agora, se, por exemplo, eu uso um explosivo para romper um obstáculo, então, vamos pegar os caras que assaltam caixa eletrônico, estouram um caixa eletrônico. Se eu uso um explosivo para isso, eu tenho um furto qualificado, ok? Crime qualificado significa dizer que, pelas circunstâncias que eu pratiquei esse crime, o legislador reprovou mais. Então, ele traz uma pena para cálculo maior.
significa dizer que eu elaborei melhor o meu verbo, o meu crime para praticar. Então, vou dar um exemplo de homicídio que é mais fácil. Então, a gente tem lá homicídio, matar alguém. O nosso verbo é matar. Eu posso matar de várias formas. Eu posso matar com um tiro de média distância no crânio. Provavelmente a vítima não vai sofrer, ela vai morrer rápido. Ou eu posso matar uma vítima esfolada, arrastando ela 5 quarteirões. Então, veja, quando eu elaboro demais o meu verbo matar, quando eu sou cruel para praticar o meu matar, o legislador entendeu o quê? Pô, seria sacanagem os dois terem a mesma pena. Um que regaçou a vítima no asfalto e o outro que foi lá e deu um tiro a curta, longa distância na cabeça. Então, ele entendeu que esse do tiro é um homicídio simples, desde que seja de frente, né? E o cara que morreu esfolado é um homicídio qualificado. Qual é a diferença? Nesse aqui a pena é 6 a 20 e nesse aqui a pena é 12 a 30. Então, veja que dependendo de como eu elaborei o meu crime, se aquele meu método mais aperfeiçoado estiver na lei como uma qualificadora, o juiz ele vai trabalhar com uma pena maior para calcular. Então, isso são crimes qualificados. Quando eu digo a vocês, fulano praticou um crime qualificado, significa dizer que o método dele foi mais elaborado e, por isso, ele vai responder com uma pena maior. Então, aqui, o que estava acontecendo? Todo mundo sabe. Na sociedade, a galera arregaçando caixa eletrônico com explosivo, dinamite, roubo, com estouro de carro, tudo. O que os caras criaram? Lembra, o legislador ele não prevê tudo. Na década de 40, os caras não estouravam caixa eletrônico com dinamite. Agora, os caras estão fazendo isso. As mulheres também, né, que é tudo misturado. Então, veja, o legislador foi lá e trabalhou com um gravame. Porque você imagina, o Zezinho que subtraiu um iPhone sem violência, e o cara que estourou uma dinamite no caixa eletrônico e levou R$1 milhão, os dois têm a mesma pena. Então, o legislador falou, não, tá errado. Então, o cara que usou um explosivo, ele foi mais filha da puta, então vamos ser com ele também. Então, a pena dele é maior. Então, o que aconteceu? Essa lei nova criou uma nova modalidade de qualificadora, que é quando eu tenho o explosivo utilizado para estourar o caixa. Então, por exemplo, suponhamos que no nosso crime aqui, eu estourei um caixa eletrônico sem violência. Ninguém estava lá, só a galera do assalto mesmo, tá? Eu estourei o caixa eletrônico e nós não tínhamos esse parágrafo 4A. Não existia ele. Aí estou lá respondendo o processo, contratei o professor Marciano para me defender. E aí veio uma lei nova dizendo, olha, agora explosivo é qualificado. A pena é maior, bem maior. E aí, como que fica a minha vida? Bom, lei nova mais gravosa, ela não retroage, ela é irretroativa. Então, o que vai acontecer comigo? Bom, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, e essa lei nova não volta. Eu vou ser responsabilizada sem a qualificadora do emprego de explosivo, ok? Tudo bem que, nesse caso, tem uma outra qualificadora, que é rompimento de obstáculo, mas a qualificadora a pena é mínima, comparada com essa qualificadora, que a pena é quase dobrada, tá? Então, quando eu tenho uma lei nova mais gravosa, ela é irretroativa. Olha aqui, o prefixo dizendo que ela não volta. Não tem como ela voltar, ela é mais gravosa. Isso aqui nós chamamos de novatio legis impégios, que significa lei nova mais grave. Então, não tem como ela me alcançar. Estou lá no Pascoal Ramos cumprindo pena, porque estourei um caixa eletrônico, veio uma lei nova, vai aumentar a minha pena? Não. Já foi, não tem como essa lei, no tempo, voltar para me atingir. Ela é irretroativa. Tem alguma exceção? Não, não existe exceção em matéria penal disso daqui. Não existe exceção, ela não vai voltar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, esse também é chamado por muitos de princípio da irretroatividade. Mas quer dizer simplesmente isso, que a lei nova, mais gravosa, ela não vai retroagir para atingir o réu. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. O outro fenômeno que a gente tem é o fenômeno da ultraatividade.
esse fenômeno aqui, ele é mais raro de acontecer. Ele só se aplica para a lei excepcional ou lei temporária. Isso aqui está lá no artigo 3º do Código Penal. Como que funciona ele? Então, por exemplo, suponhamos que a gente está aqui, vamos pegar em 2014, e aí a gente está em 2018. O que acontece? O que acontece? Na lei excepcional, nós temos uma lei penal que vem ao nosso mundo jurídico para regulamentar uma excepcionalidade. Então, ela não é uma lei que vai durar para sempre. Ela é uma lei penal mais grave, mas que ela vai atender a algo fora da razoabilidade. Então, por exemplo, vamos pegar esse ano que teve greve dos caminhoneiros, foi esse ano, né? Greve dos caminhoneiros. Então, você pega lá, um mês de greve dos caminhoneiros, não tem suprimento mais, a galera está desesperada, está uma loucura. E aí o pessoal começa a furtar. Praticar furtando comida da galera, nas casas, saquear mercado. Então, veja que essa excepcionalidade da greve dos caminhoneiros fez com que o crime de furto fosse hipervalorizado. Porque todo mundo agora está furtando. Então, o que o legislador ele poderia ter feito? Não porque a greve durou pouco, né? Mas suponhamos que ela durasse o tempo, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim. O legislador ele poderia criar uma lei penal mais grave, aumentando a pena do crime de furto. Dizendo assim, olha, a galera que furtar, a pena agora é de 6 a 10 anos. Porque a pena do furto simples é de 1 a 5. Então, agora a pena é de 5 a 10. Para quê? Para ver se o pessoal dá uma baixada nos furtos de produtos alimentícios. Então, quando essa lei ela é publicada, como ela vem para atender uma excepcionalidade, não tem como o legislador falar assim, olha, essa lei é até tanto. Olha, essa lei vai durar 10 anos. Pô, não tem como, os caras não sabem. Vai durar enquanto a greve dos caminhoneiros durar. Ninguém tem como saber. Então, isso nós chamamos de lei excepcional. Então, o que vai acontecer? Suponhamos que a gente teve aqui, na metade do ano, entre 2015 e 2016, a greve dos caminhoneiros. E aí, eu fui lá e pratiquei um furto. Furtei, sei lá o que eu furtei. Furtei alimento, uísque. Estava na greve, estou depressiva. Furtei uns uísque lá, um carregamento de uísque. Então, veja, na época, a minha pena desse furto era de 5 a 10. E aí acabou a greve dos caminhoneiros, porque é uma excepcionalidade, olha o nome, lei excepcional. E aí acabou a greve dos caminhoneiros, a lei ela para a vigência dela. Então, deu a metade aqui que acabou, a lei não existe mais, ela foi extinta. Mas veja, não veio uma lei dizendo, olha, agora acabou a greve dos caminhoneiros, acabou o crime mais grave de furto. Não, acabou a excepcionalidade e automaticamente você entende que não vai aplicar mais para esse crime. E aí o que acontece comigo? Porque agora a pena vai voltar a ser comum. E eu? Nesse caso, eu fico com essa pena desse lapso temporal aqui. Tudo bem? Veja que ela não é retroativa, porque quando eu estou na retroatividade, eu tenho uma lei nova ocupando uma lei que está acontecendo. Então, eu tenho uma alteração no Código Penal que já existe. Quando eu tenho aí retroatividade, eu tenho uma alteração para melhor, para pior, no Código Penal. Então, você dá uma empurradinha no artigo e você tem um outro ali incidindo. Aqui, ninguém ocupa o lugar da lei excepcional. Então, ela não é retroativa ou irretroativa. Ela é ultraativa. Por quê? Mesmo depois da sua extinção, e ela é extinta sozinha, não é nenhuma lei que tira ela. Diferente da retroatividade da irretroatividade. Não é nenhuma lei que tira ela. Então, ela é retirada sozinha, ela se extingue sozinha, mas o tempo que ela viveu, está valendo. Então, se daqui a 10 anos eu for processada por esse furto,
Daqui a 10 anos eu vou ter uma pena de 5 a 10 anos. Não vai existir outra forma de modificar essa pena. Por quê? No período que eu pratiquei, eu estava abrangida por essa lei excepcional. Então, o fenômeno aqui não é retroatividade, porque ela não é uma lei nova que volta. Não é irretroatividade, porque ela não é uma lei mais grave que entra. Ela é ultraativa, porque ela vale um tempo, ela deixa de valer, mas todas aquelas relações jurídicas da época em que ela estava valendo continuam. Tudo bem? Então, isso é ultratividade. A lei temporária, por outro lado, embora muito parecida, porque é o mesmo efeito, ela só tem um conceito um pouco diferente. Na lei temporária, eu tenho uma lei que nasce para também atender uma situação excepcional, só que ela nasce já com data para morrer. Ela mesmo diz, olha, estou nascendo agora e aí daqui a um ano eu estou morrendo. Ela é temporária porque o tempo de vivência dela, o tempo de vida dela, ela mesma já traz. Na lei excepcional, não. É enquanto precisar. Na lei temporária, ela nasce com época para morrer. Exemplo, lei da Copa. Então, você tem lá a lei da Copa, galera praticando fraude de licitação, maior RTT lá, e aí, tô lá, botei a mão na grana. A lei da Copa valeu para o período das obras da Copa. Depois que acabou a Copa, a lei se extinguiu. Então, ela entrou em vigor e ela já tinha o prazo nela mesma de vigência. Então, ela diz, olha, essa lei da Copa ela vai valer por um ano. Então, todo mundo que dentro desse um ano praticou crimes, também é o mesmo efeito da lei excepcional. É a mesma coisa, a mesmíssima. A única diferença é que na temporária, eu tenho o tempo. Já tem estabelecido. Na lei excepcional, não. Como uma excepcionalidade é algo fora do comum, não tem como eu saber o tempo que vai durar. Tudo bem? Então, elas estão lá no artigo 3º do Código Penal. Da mesma forma, ela é ultrativa. Tanto são a mesma coisa que estão exatamente no mesmo artigo. Os mesmos efeitos, a mesma coisa. A única diferença é que uma já tem data para nascimento e para morte, e a outra só tem data para nascimento. Ah, se a greve dos caminhoneiros durasse, sei lá, 5 anos, iria ter esse crime 5 anos com pena maior? Iria, pelo tempo que se fizer necessário. Ok? Então, essas são as aplicações da lei penal no tempo. Muitos chamam também de princípio da ultratividade, ok? Mas eu não gosto. Eu gosto só de falar que a lei ela é ultraativa, porque ela não é revogada por ninguém. Ninguém tira ela. Ela mesma que tem o seu prazo de validade estabelecido. Tudo bem? Então, esses 3 fenômenos, eles estão atrelados a um princípio da anterioridade e da legalidade. Ok? E, do mesmo modo, os seus efeitos. Tá? Em prova, isso cai muito? Não, isso aqui está fácil agora, né? Os caras não cobrem isso aqui mais. Mas o CESP pode ser que cobre agora a questão da retroatividade, da irretroatividade nos crimes de roubo e furto. Porque é algo novo, lei nova, e gerou muita polêmica, esse negócio da arma, a galera ficou meio louca aí, porque agora é roubo simples. Então, se o cara te assaltar com um pedaço de pau da sua cabeça, é roubo simples, é isso mesmo que você está ouvindo, é tranquilo para ele. Provavelmente ele vai pegar um semiaberto, ele vai ficar na rua, então ele vai para a audiência de custódia, ele vai ser solto, é exatamente isso. E aí é possível que ele traga de novo esses institutos aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre isso daqui? A gente explica de novo, vamos aproveitar aqui o tempo. Não tem dúvidas? Nada? Então, tá bom. Eu coloquei aqui nos slides isso tudo que a gente está conversando. E legalidade, tá? Porque, na verdade, eu só posso ter uma lei com esses efeitos através de uma alteração legal. E essa alteração tem que ser prévia. Mas aí, o princípio da anterioridade, que não há crime sem lei anterior que o defina, ele é meio que mitigado. Porque eu tenho uma lei nova que ela retroage, mas quando ela é benéfica, tá? Não, latim não tem, ultratividade não tem, tá? E aí eu trouxe para nós aqui a questão da lei penal do tempo com relação a quando é que eu considero que o crime aconteceu.
Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma pessoa que tem 18 anos, amanhã ela tem 17 anos, amanhã ela faz 18. Aí hoje ela deu um tiro na vítima, a vítima morreu amanhã. E amanhã ele tem 18. E aí, como que fica? Ele é maior, ele responde por homicídio ou é um ato infracional, é um homicídio consumado ou tentado. Então, veja, a lei penal no tempo considera a teoria da atividade. Então, eu vou trabalhar com o crime no momento em que a ação ou omissão é praticada. Então, esse adolescente, nesse caso, ele praticou um ato infracional. Porque quando ele praticou a conduta, ele ainda tinha menos que 18 anos. Então, veja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, ainda que a vítima tenha morrido amanhã, nós vamos considerar a data de hoje para fins de tempo do crime. Tudo bem até aqui? Isso aqui cai na sua prova? Claro que não, né? Isso aqui não cai mais em prova de jeito nenhum, porque é tranquilo. O que mais que a gente tem aqui? Tudo que nós conversamos eu coloquei aqui nos slides. Então, a gente tem a sucessão de leis penais no tempo, retroatividade e irretroatividade. Veja, sucessão de leis. Se é sucessão, é uma no lugar da outra. Estão sucedendo uma outra lei, um outro artigo. Então, veja, na sucessão, dois efeitos, retroatividade e irretroatividade. Então, decorrência da legalidade, aplica-se a lei vigente ao tempo da realização do fato, exatamente. Contudo, a irretroatividade, em alguns casos, ela sofre exceções, tá? E aí eu trouxe aqui para nós algumas variáveis que a gente já conversou ali. Então, veja, quando eu pratiquei o fato, não tinha crime. Depois veio um crime incriminando. A lei não retroage, claro, ela é mais maléfica, ok? Eu pratiquei um fato e a pena era 2 a 4. Depois veio uma lei nova e aumentou a pena de 3 a 8, que foi o exemplo que eu dei. Ela é irretroativa, porque ela é mais maléfica, tá? Depois, eu realizei um fato. A lei A tratava de 2 a 4 e depois a lei A é abolida. Ela é retroativa, artigo 2º do Código Penal, ok? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, eu tenho uma lei nova que aboliu aquele crime. Então, naturalmente, nós vamos ter a retroatividade, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Está dizendo aqui o quê? Pô, se a pessoa está cumprindo pena, vai cessar o efeito da pena. Então, ela vai ser colocada em liberdade se houve essa abolição do crime. Então, quando eu pratiquei a conduta... Gente, não está quente aqui? O que aconteceu? Desligaram tudo. Agora eu estou vendendo pizza ali embaixo. Vou também trabalhar com o cara da van, né? Ele vendendo pizza, eu também aqui. Então, veja. Entendem o que eu estava falando? Eu sou meio assim, lesada. Estou lá no presídio. Na época que eu pratiquei o fato, ele era criminoso. Veio uma lei nova que revogou meu crime. O que eu vou fazer? Eu vou para a rua. Automaticamente eu sou colocada em liberdade, tá? Então, a lei aqui ela vai retroagir. Realizei um fato. Lei A 2 a 4, depois veio um momento posterior que diminuiu para 1 a 2, que é o nosso exemplo da arma de fogo, só que aqui veio em pena cominada, pena aplicada. Qual é o efeito? A lei posterior, que de qualquer modo favorece, retroage, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que é isso? Ainda que eu tenha sido condenada e eu não possa mais reverter essa condenação em recurso, quer dizer isso. Então, tô lá no Pascoal Ramos. E aí, vou ser beneficiada? Vou ser beneficiada, que é o caso da arma que a gente viu. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? E aí, a gente tem um detalhe aqui de um crime. Gente do céu, tá muito, muito quente aqui. Não vou dar conta. Acho que desligaram todos, né?
Pô, você quer me regaçar, né, velho? Sauna agora. Você desligou todos? Ah, tá. Então, olha só. Aqui, para finalizar a aplicação da lei penal no tempo, eu trouxe uma questão do crime continuado. Tá? O que é um crime continuado? Eu tenho, de forma continuada, a prática de várias condutas extremamente semelhantes. Então, por condições de tempo, lugar e espaço, você subentende que um crime ele é sequência do outro, é uma continuidade. Então, suponhamos que todos os dias eu trabalho de caixa e todo dia no mercado eu rapelo uma graninha. Todo dia eu vou lá e pego R$50 para mim. Então, veja que, pelas mesmas condições de tempo, todos os dias, lugar, no mercado, espaço onde eu trabalho, eu pratico exatamente a mesma conduta. De modo que você consegue constatar que nós estamos dentro de uma sequência de furtos sendo praticados, ok? Então, a isso nós chamamos de continuidade delitiva. O que é isso? Para que é que serve? Para beneficiar o autor do crime. Então, o que vai acontecer? O que esse artigo 71 ele diz? Olha, quando for o caso de continuidade delitiva, se os crimes forem iguais, a gente vai pegar um só deles, que é a pena, usar a pena de um só deles, e nós vamos exasperar. Então, veja, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução, devem ser havido como sequência do primeiro. Aplica-se a pena de um só deles, ou a mais grave se diversos, aumentado em cada caso de 1/6 a 2/3. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai responder por um crime só de furto, e aí essa pena desse crime só, ela pode ser aumentada de até 1/3 a 2/3. Isso é continuidade delitiva. Então, ao invés dele responder, vamos pegar aqui, 2 a 8, 2 a 8, 2 a 8. Então, por exemplo, suponhamos que ele pegou 3 anos em cada, né? Todos aqui. Você vai ter aqui 3 vezes 5, 15 anos. Concordam? Seria o correto. Mas, por essa continuidade delitiva, o juiz ele vai dar uma pena de 3 anos e vai aumentar isso de 1/3 a 2/3. Então, se ele for bonzinho, se ele aumentar 1/3 de 3, ele vai aumentar mais 1. Aí a pessoa vai responder por 4 anos em razão de todos esses crimes. É isso? É isso. Tá? Então, isso é crime continuado. Como que funciona o crime continuado? Se são crimes diferentes, então a gente está dentro da lei penal no tempo. Então, suponhamos que aqui eu tinha uma lei A mais de boa, com uma pena de 1 a 3, sei lá. E agora eu tenho uma lei B, que chegou aqui no finalzinho, com uma pena de 2 a 5. 2 a 8, vou usar. Qual é o efeito? Nós vamos aplicar a pena mais grave. Tudo bem? Então, ainda que no tempo eu já comecei a praticar com uma pena melhor e veio uma lei nova, mais gravosa, ok? Nós vamos aplicar a lei mais gravosa para o crime continuado. Então, a gente vai considerar esse lapso temporal aqui. Não tem que pegar a pena de 1? Então, vamos pegar a pena desse 1 final, desse 1 com a pena mais grave, tá? Então, esse é o teor de uma súmula que eu trouxe porque o CESP ama súmulas, tá? Então, veja, lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. O que está dizendo? Se a sua vigência, entrou em vigor aqui, é anterior à cessação da continuidade. Então, a lei grave vai atingir esse crime continuado e ela vai ser aplicada, ok? Aqui embaixo fala também do crime permanente. Como que funciona ele? Ele é um crime que se prolonga no tempo. Então, a execução dele, ela é estendida. Então, exemplo, artigo
159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro. Então, por exemplo, em 20 de janeiro de 2018, eu sequestrei o Marciano. E aí eu tinha uma Lei A. E aí, ainda tô com ele até hoje, ninguém quer. Até hoje não acabou, a sua família não quer. Tô com ele até hoje. Veio uma Lei B com uma pena maior. Então, se aqui era de 1 a 5, agora é de 4 a 10. Isso é um crime permanente. Ele se prolonga no tempo. Então, quando que eu considero praticado esse crime? O tempo todo. Então, hoje eu estou praticando ele hoje. Então, qual é o efeito disso, de uma lei penal no tempo? Bom, eu vou ser atingida pela lei mais grave. Então, eu vou responder por um crime com a pena de 4 a 10, embora quando eu tenha sequestrado ele lá no balé, tenha sido com uma lei mais branda, ok? Por isso ele deixa o cabelo dele grande, ele faz coque. É um coque do balé, tem que fazer o coque, né? É difícil ter bailarina de cabelo curto ou bailarino. Então ele, não, bailarina, né? Então ele deixa para fazer o coque. Então, aqui eu tenho uma lei melhor, uma lei mais branda, mas aqui foi aumentada. É o mesmo raciocínio do crime continuado, a mesmíssima coisa, ok? Então, por isso a súmula trata desses dois crimes, crime permanente ou crime continuado. Tem artigo sobre o crime permanente, assim como no 71? Não, não existe, tá? Isso é uma classificação de crimes em direito penal. Então, nós temos essa classificação de crime permanente ou crime instantâneo. Crime instantâneo é aquele que eu pratiquei e acabou. Atirei e matou. Diferente daqui, né? Sequestrei, putz, ainda estou com a pessoa, não resolvi, é isso. Então, permanente, ele vai. Instantâneo, eu pratiquei o ato, já foi, já pratiquei o verbo. O crime ele já andou, ok? Então, essa é a primeira classificação de crimes que a gente vai falar. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então, olha lá, essa aqui foi o primeiro bloco da aula de aplicação da lei penal no tempo. E aí a gente vai falar agora sobre a parte legal, que é a teoria do crime, tá? Então, a gente vai tentar estruturar ela aqui de uma maneira a mais didática possível. Depois do intervalo, os meninos vão aqui colocar os slides para mim, porque eu mandei, mas acho que a menina não subiu. E aí, nós trabalhamos dentro da estrutura do crime com uma teoria que nós chamamos teoria tripartida. Então, nós temos o fato típico, que é dividido, constituído, na verdade, em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Por outro lado, na ilicitude, nós temos a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular do direito. E aí nós temos a culpabilidade, que é dividida em imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa. Então, esses são
os substratos do crime que a gente vai precisar. Minha moral tá tão baixa aqui que nem água o menino trouxe hoje. Tô entendendo isso aqui hoje. O pessoal tá querendo me miar. Querendo me derrubar. Então, olha só. Nós vamos passar, nós temos agora mais 3 encontros depois desse, né? A gente vai passar a maior parte do nosso tempo aqui em cima, hoje, aula que vem, que é a parte mais complexa, e vamos também passar a maior parte aqui dentro da imputabilidade, tá? Nós temos várias ramificações dentro desses dois elementos do crime, e aí a gente vai ficar um pouco mais de tempo em cima deles. Esse aqui é o mais importante de todos. Ah, professora, aprendi todos, menos esse daqui. Então, você não aprendeu porra nenhuma, tá? Esse daqui é o mais importante, que é a conduta responsável pela prática do crime. Então, se você não entendeu ela, porra, você não vai entender nada. Então, você tem que dar uma atenção especial para ela, tá? Então, como que funciona a nossa sistemática de crime? Então, nós temos esses 3 substratos. Existe um quarto substrato que ele não constitui o crime, que é chamado punibilidade, que significa dizer que o Estado ele vai exercer a pretensão punitiva, que é algo que vocês vão estudar com Marciano, através da ação penal e também através da sentença e da execução da pena, mas também ela faz parte do substrato do conceito de crime. Então, para eu dizer a vocês que uma pessoa praticou um crime, eu preciso primeiro constatar a presença de todos esses elementos aqui, ok? Mas aí, veja, com relação ao fato típico e à culpabilidade, nós temos que trabalhar com uma constatação positiva. Como assim? Eu tenho que ver... Tá de brincadeira comigo, né, velho? Você ouviu eu falar? Não sei. Eu acho que passaram um campo para você lá embaixo. Ai. Então, olha só. No fato típico e na culpabilidade, eu tenho que fazer uma constatação positiva. Então, para que eu diga que esses elementos existem, eu tenho que constatar que houve conduta, houve resultado, houve nexo. Culpabilidade, a mesma coisa. Na ilicitude, eu faço um juízo de constatação negativo. Então, a pergunta aqui que eu vou dizer é: fulano matou em legítima defesa? Então, ele não praticou homicídio. Então, quando eu constato, na verdade, a presença de uma dessas hipóteses, eu não tenho ilicitude. Eu não tenho. Então, para que eu diga que houve crime, a pessoa não pode ter matado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento e exercício regular. Se ela matou nessa circunstância, ela matou, mas ela não praticou homicídio. Uma coisa é matar, outra coisa é praticar homicídio. Então, para que uma pessoa pratique, nós precisamos constatar a presença disso tudo. Se por alguma razão eu não tenho o nexo, eu não tenho o fato típico. Se eu não tenho ele, eu já não tenho crime. Por isso, nós dizemos, fulano praticou um fato atípico. Significa dizer que, por alguma razão, aquilo que ele praticou não preencheu todos os substratos do fato típico. Por isso eu digo um fato atípico. Então, por exemplo, eu pratiquei uma conduta, por uma coação física. Então, uma pessoa foi lá, apertou minha mão apertou um gatilho, a arma disparou e uma pessoa morreu. Veja, a coação física, ela exclui conduta. Então, se eu não tenho conduta, eu não tenho crime. Não tem como. O fato é atípico. Então, veja, na culpabilidade, uma pessoa de 15 anos matou. Bom, ela matou, mas não praticou homicídio. Por quê? Porque ela não preenche o requisito da imputabilidade. Tudo bem? Fulano matou em estado de necessidade. Então, ele não praticou o homicídio,
porque ele está amparado por uma dessas circunstâncias que excluem esse pilar. Então, sempre que uma dessas hipóteses aqui não estiverem presentes, você derruba o pilar. E se eu derrubo o pilar, eu não tenho o crime. Então, isso é uma concepção, uma gestão associada. Claro, com o tempo você automaticamente já vai entender que até porque todos vocês já fizeram o cursinho em algum momento. Então, vocês já sabem, né? Automaticamente vocês já fazem essa associação. O que é que vocês vão ter que lembrar? Variáveis aqui dentro da conduta, que são os dolos, os erros de tipo, que são os defeitos na conduta, e algumas variáveis de imputabilidade, que são muitas: anomalia mental, embriaguez, a pessoa está doida, ok? E também aqui algumas questões de legítima defesa, estado estrito e exercício. Por quê? Porque é o cargo de vocês, né? Então, vocês têm que ser muito bons em excludentes de ilicitude, tá? Então, a gente vai tentar dar um foco para esses pilares. A punibilidade, ela não compõe o crime, mas ela é chamada de pressuposto de aplicação da pena. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho um crime e eu não tenho punibilidade. Então, por exemplo, matei alguém, eu morri. Então, não tem como aplicar pena no morto. Então, eu tive um crime de homicídio, mas não tem como o Estado exercer a punibilidade, exercer uma ação penal contra mim, porque eu estou morta. Então, essa punibilidade, ela trabalha com isso, de ser um pressuposto para que o Estado ele possa aplicar a pena no futuro, para que ele possa exercer a pretensão punitiva. Se eu matei hoje e morri amanhã, o delegado vai instaurar um inquérito e arquivar no outro dia. Por quê? O Estado ele não vai investigar, ele não tem nenhum interesse em investigar, porque já sabe que fui eu e o autor do crime está morto. Porque justamente ele sabe que no futuro não tem como ele exercer a pretensão punitiva, porque vocês vão ver em condicional que a pena não passará da pessoa do condenado. Então, se não fui eu que pratiquei o crime, e eu morri, ninguém além de mim vai ser responsabilizado por essa conduta. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Vamos começar a ver, então, a conduta. Deixa eu pegar aqui no slide. Então, vamos lá. Então, a conduta, ela é um comportamento. Isso aqui está do slide, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente coloca ele ali na tela. É um comportamento humano, voluntário e consciente. Melhor dizendo, vamos deixar só humano e voluntário. A gente trabalha com duas formas de conduta, basicamente. A conduta dolosa e a conduta culposa. Então, a conduta dolosa e a culposa estão lá no artigo 18. Deixa eu só pegar aqui. Como que funciona esse comportamento humano e voluntário, tá? Então, veja, um comportamento humano é praticado por um ser humano, óbvio, e voluntário porque ele parte da pessoa, ok? Então, a gente vai ver que muitas vezes, inclusive,
o agente, ele pratica um comportamento voluntário a contragosto. Não precisa que o meu comportamento seja espontâneo. Ele deve ser voluntário. Ele deve partir de mim. Então, por isso que, por exemplo, movimento reflexo, ele não se encaixa nesse conceito. Movimento reflexo, sonambulismo, coação física, caso fortuito ou força maior. Nós dizemos que essas variáveis aqui, elas excluem a conduta, que é o nosso primeiro pilar, ok? Caso fortuito ou força maior, movimento reflexo, sonambulismo e coação física. Então, como que funciona cada um deles, antes de a gente falar do dolo da culpa? No movimento reflexo, o movimento ele é refletido por algo. Então, por exemplo, você está lá numa balada, você está lá na cabana da Dudu. Nem tem mais, estão sabendo, né? Estão frequentando. Se você frequentar, você está lá no Lua Morena. Então, você está lá e tal, numa baladinha, paquerando o pessoal, né? Foi lá no baile da terceira idade e tal. E aí, o que acontece? Tinha um fio descascado lá e bebida no chão. E você estava lá, empolgou, foi dançar descalço, um lambadão com a gata, né? Antes dela infartar ali, a sua terceira idade. De repente, você pisou, levou um choque. Com o movimento reflexo, você virou seu corpo, o seu cotovelo bateu na cabeça de um velho que passava lá, morreu. Isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Então, veja, pô, foi um comportamento humano? Foi. Foi um comportamento humano. Foi voluntário? Não, foi um movimento reflexo. Então, você não pode responder por homicídio, nem culposo. Por quê? Está fora, não teve nem conduta. Você não pode considerar que isso chegou a ser uma conduta. Então, você, nesse caso, não responde por nada, porque você teve um movimento reflexo, tá? Sonambulismo, também entendem que é uma causa que exclui a conduta. Então, a pessoa está lá sonâmbula, não sei como que fica, a pessoa fica meio lesada, sei lá. Ela vai, empurra uma pessoa, a pessoa cai no prédio e morre. Então, veja, também o sonambulismo, ele atua dentro da voluntariedade. Também não tem como você considerar isso como sendo uma conduta, tá? Agora, essa questão do sonambulismo, ela só serve para cair em prova mesmo, tá? Que isso é meio lorotinha no dia a dia. Nunca vi um caso na vida de uma pessoa sonâmbula que matou outra ou fez alguma coisa. Mas, em prova, eles gostam de cobrar muito sonambulismo e movimento reflexo, tá? A outra hipótese, coação física, que foi o meu exemplo da arma. Então, a pessoa pegou na minha mão, fez com que eu apertasse o gatilho e eu matei uma pessoa. Também não foi um comportamento voluntário. Coação significa imposição. A gente vai ver sobre ela depois, na terceira aula, dentro da culpabilidade. A coação física é uma imposição sobre o seu físico. Você sofre com o seu físico essa imposição, ok? Então, nesse caso, a sua conduta também não é voluntária, ok? E aí a gente tem o caso fortuito ou força maior, que também não é algo voluntário, é algo que dá um evento da natureza, alguma coisa assim. Então, por exemplo, você está ali sentado no churrasco, sei lá, desabou o morro, caiu uma pedra, matou a pessoa. Pô, você está ali treinando jiu-jitsu, desabou um negócio, caiu na pessoa, a pessoa morreu. A força maior, algo que está para além de você. Então, também é algo que exclui a conduta. Em algum momento eu já vi isso na vida real? Não, não vi isso na vida real. Então, isso só serve para cair em prova, tá? Então, são as 4 principais excludentes de conduta. Caiu isso aqui na sua prova, sai fora. A pessoa ela não responde por nada, nem a título de culpa, ok? Então, muitos gostam de dizer,
Pessoa sonâmbula, ela não quis, então ela não teve culpa, é homicídio culposo. Nada a ver. Se caiu uma dessas aqui, não tem conduta, a pessoa não responde por nada. Você derrubou o primeiro pilar do fato típico, o mais importante. Tudo bem? Então, essas são as 4 hipóteses de excludente. E aí, veja, a conduta, ela pode ser dolosa, culposa, e nós temos aqui uma outra que não está no artigo 18, que é préter-dolosa. Isso aqui depois a gente vai ter lá no slide, tá? Não se preocupem. Então, eu tenho uma conduta dolosa, culposa ou préter-dolosa. Na dolosa, no universo das classificações, a gente tem pelo menos umas 8 que eu poderia ficar aqui falando para vocês, ok? Mas nós temos duas classificações básicas que são as que mais caem em prova. Então, a gente vai dar ênfase nelas, que é o dolo direto e o dolo indireto. Ok? E aí, dentro deles, a gente vai desmembrar dolo eventual, ok? Dolo sucessivo. A conduta dolosa, de uma maneira geral, eu tenho um comportamento humano voluntário dirigido para uma finalidade. Ok? Então, eu tenho um comportamento humano voluntário destinado para uma finalidade. Isso é crime doloso. A gente vai ver daqui a pouco que, às vezes, a minha finalidade, ela nem é tão específica assim. Mas ela existe. Então, portanto, o crime é doloso, perfeito? Então, essa conduta voluntária dirigida para uma finalidade, ela sempre quer atingir um efeito atribuído pela norma penal. Ok? Sempre nós vamos ter uma ofensa a algum bem jurídico em razão dessa conduta dolosa. Então, se eu digo assim, fulano teve dolo de matar, fulano quis matar. Fulano praticou um furto doloso, então ele quis furtar, ele foi lá e praticou o crime de furto. Ah, fulano praticou uma lesão corporal seguida de morte dolosa. Então, significa que ele queria descer o cacete na pessoa, e aí deu ruim, a pessoa morreu, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, veja que o dolo, ele tem essa necessidade de atingimento do resultado previsto na norma penal. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, para a gente ficar mais didático. Vamos me avisando do horário aí. Tem sino agora, né? Tem um sinalzinho? Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu só fiz um esqueminha aqui, mas isso daqui tem nos slides para vocês. Então, olha só, como que funciona, portanto, esse dolo? Nós vamos usar só essas duas classificações, que são as que mais caem. Inclusive, eles adoram misturar um com o outro, o alternativo com o necessário, tudo bem? Então, como que funciona esses dois dolos? Os dois vão acarretar a mesma coisa. Responde pelo crime igual, não vai mudar a vida do crime. Para o crime só importa se ele é doloso ou culposo.
Sendo doloso, essa classificação aqui, na pior das hipóteses, o juiz vai levar em consideração na hora de calcular a pena. Então, na hora de aumentar um mesinho ou outro ali, pode ser que ele olhe, mas ele nem se liga para isso também na hora da pena, de calcular. Para nós, é doloso? É o crime tal, tá? Não importa se ele é direto ou indireto. O dolo direto de primeiro grau ou dolo direto propriamente dito, o agente ele tem uma finalidade específica. Para ele só serve ela e ele atinge essa finalidade específica. Então, esse é o dolo regra, né? O dolo em regra. Então, eu quero matar uma pessoa. Eu vou lá e efetuo um disparo na cabeça dela. Dolo direto de primeiro grau. Então, eu alcancei o que eu queria, matei uma pessoa. Não é qualquer pessoa, a pessoa que eu queria, ok? Mas veja, eu tenho uma conduta para uma finalidade só, e essa finalidade que eu quero, eu alcanço exatamente ela, por isso ele é de primeiro grau. O dolo de segundo grau, que é chamado dolo necessário ou dolo de consequências necessárias. Como que funciona ele? Eu tenho uma finalidade específica, muito parecido com o dolo de primeiro grau. Na verdade, eu tenho ele, esse aqui, ele vem embutido aqui dentro, eu tenho ele. Mas, para que eu consiga atingir essa minha finalidade específica, necessariamente eu vou produzir outros resultados. Então, eu sei que vai acontecer. Não é algo eventual, não é algo aleatório, é algo que vai rolar. Senão, o crime que eu queria não vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero matar um inimigo no avião. Eu vou lá e explodo o avião. Então, pô, necessariamente todo mundo vai morrer. Não é algo, e se eventualmente alguém morrer. Não, pô. O avião vai cair, todo mundo vai morrer queimado. Então, veja que eu tenho, nesse caso, um dolo necessário. Por quê? Para eu atingir uma finalidade que eu quero, necessariamente todas as outras vão acontecer. Então, o exemplo típico de prova que eles amam colocar em prova é o famoso caso do avião ou do ônibus. Então, você está lá no ônibus, você matou o motorista, capotou, morreu todo mundo. Você já sabia que todo mundo ia morrer. Dolo necessário. Porque necessariamente você vai causar outras consequências diferentes da principal para atingir o seu objetivo. Então, se eu quero matar alguém e eu explodo um avião, eu sei que todo mundo vai morrer lá dentro. Então, necessariamente, eu terei esses outros resultados. Então, isso é chamado de dolo necessário ou dolo de consequência necessária. O dolo indireto, por outro lado, eu tenho uma finalidade, mas indiretamente pode ser que role outra. Então, tudo bem se acontecer. Então, como que funciona ele? Ele pode ser um dolo alternativo. Isso aqui só serve para cair em prova, tá? Um dolo alternativo. E eu tenho mesma intensidade na alternância dos meus dolos. Como assim? Então, por exemplo, eu vou lá para praticar lesão corporal no marciano. Desci o cacete nele. Mas aí, ele morreu. De boa também, tá ótimo para mim. Então, veja, para mim, tanto faz um resultado quanto o outro, na mesma intensidade. Então, eu vou para praticar um crime, mas se acontecer outro, ótimo, para mim está igual. Eu tenho uma intensidade de vontade igual, ou um resultado ou outro, eu estou completamente satisfeita, tá? Por isso que eu digo que isso só existe em prova, que é o dolo alternativo. O outro, ele é chamado de dolo eventual. Como que funciona ele? Então, veja, eu tenho uma finalidade específica, mas, eventualmente, essa minha finalidade, ela vai produzir outro efeito.
e eu fico conformada com esse outro efeito. Que é aquilo que o pessoal diz, né? O agente assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o agente, ele assumiu o risco. Ah, tudo bem, eu não quero esse resultado, mas se acontecer, dane-se, eu sou conformada com ele, eu não me importo com ele. Mas veja, ele é eventual, não é certo que ele aconteça. Então, por exemplo, suponhamos que aqui tivesse uma cabine de estudos, várias cabines. E aí, o que acontece? O meu inimigo estava lá. Então, todo dia e tal hora, ele está lá em tal cabine estudando, religiosamente. Eu vou lá, mas a cabine não é só dele. A cabine ela alterna, a galera vai lá, não é privativa. E aí eu vou lá na cabine dele e planto uma bomba para ele lá à tarde estudar e morrer. Acontece que naquele dia, outra pessoa sentou no lugar dele e a bomba estourou. Então eu matei outra pessoa. Veja, qual é a minha finalidade específica? Matar aquela pessoa. Mas eu tinha uma consciência de que, qualquer um poderia estar ali. E que, eventualmente, outra pessoa poderia estar ali. Então, o que eu fiz? Eu sou conformada com esse evento, se eu matar alguém. Então, eu assumi o risco de produzir um resultado diferente daquele que eu queria. Eu não me importo com isso. Mas veja que não é a mesma intensidade. Eu não queria matar o outro. Mas tudo bem, se morrer, dane-se, não é problema dele. Eu sou conformada com esse evento. Então, em prova, eles adoram colocar assim, dolo necessário com dolo eventual. Gente, dolo eventual, eventualmente, pode ser que aconteça. Então, o pessoal coloca assim, fulano foi lá, colocou uma bomba no avião, vai responder por dolo eventual, por todos os homicídios, porque assumiu o risco de produzir o resultado. Não tinha risco assumido. Porque, ele ia matar todos. Não é nada, não é uma eventualidade. Pode ser que alguém morra além da outra pessoa. Não, o avião vai cair. Todo mundo morre em queda. Então, sempre eles colocam esse caso do avião para você pensar assim, cara, essa pessoa que colocou a bomba, ela assumiu o risco de matar outras, né? Não, ela não assumiu. Ela necessariamente ia matar outras. Não é uma eventualidade. Não é pode ser que aconteça. É vai acontecer. Então, em prova, eles adoram colocar um caso do avião ou de ônibus e colocar essas assertivas aqui para você ser induzido em erro, tá? Sempre, se você pensar assumir o risco de produzir o resultado, todo mundo assume quando pratica crime. Você vai praticar crime? Agora, eventualmente é algo incerto. Pode ser que aconteça. No necessário é algo que necessariamente precisa acontecer. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero matar professor de administrativo, que é sempre chato pra caralho, a matéria é chata. Então, ele vai vir aqui, nem sei quem vai vir dar aula aqui, é chato pra caralho. Vamos matar ele. Colocou uma bombinha aqui, Pode ser que, no dia, ligou, falou, cara, tem como alguém me substituir? E aí, eu venho dar aula. Eventualmente. Mas aí, o que vocês pensam? Dane-se se ela morrer. Não é o que a gente quer, mas vamos assumir o risco, né? A probabilidade é pequena que a professora falte. Então, veja que vocês são conformados com esse resultado diferente. Não tem mesma intensidade, porque penal é infinitamente melhor que administrativo. Então, vocês querem matar administrativo chato pra caralho. Penal, não. Então, não é o mesmo dolo. Se fosse, dane-se, ou administrativo, ou, sei lá, constitucional. Aí seria um dolo alternativo, tudo bem. Mas não tem intensidade igual. Vocês só vão se responsabilizar para vocês vão ser conformados com esse outro evento aqui. Mas vocês não querem ele, por isso ele é chamado de dolo eventual. Tudo bem, pessoal? Assim, teorizando, eu sei que parece muito difícil de aprender, mas fazendo umas 3, 4 questõezinhas disso daqui, você já fica cobra criada
nesses dolos aqui. Essas são as classificações de dolo que mais caem, ok? Então, o tempo todo em prova só cai essas 4 classificações. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então tá, vamos falar da culpa e do préter-dolo, aí depois a gente vai aprofundar em cima da conduta com a questão dos erros, tá? Então, a gente tem lá, no 18, inciso 1º, dolo, e no inciso 2º, a gente tem o crime culposo, a conduta culposa. Então, como que funciona o crime culposo? Então, nós trabalhamos com 3 variáveis: imprudência, negligência e imperícia. Ok? Então, basicamente, nós temos essas 3 variáveis aqui para o crime culposo, tá? Eu coloquei lá no slide, depois só para vocês verem, uma questão que diz assim: se doente mental ele tem dolo, tá? Doente mental tem dolo, sim. A gente vai analisar se a pessoa é doida ou não lá na culpabilidade. Então, veja, só para a gente fechar aqui, senão eu vou deixar isso passar. A gente tem o fato típico, o ilícito e o culpável. Como que eu vou ensinar para vocês aqui um macetezinho para entender isso? Sempre que a gente estudar fato típico e ilícito, a gente estará tratando com parte objetiva do crime. O que é algo objetivo? É algo que não depende de valoração. Isso é algo objetivo. É algo que não precisa de juízo de valor. Qualquer uma pessoa vai olhar e ela vai dizer. Quando a gente trabalha a culpabilidade, nós trabalhamos aspectos subjetivos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do doente mental. Então, o doente mental foi lá, pegou uma arma e deu um tiro numa pessoa. Matou uma pessoa, tudo bem. Bom, ele teve dolo? Teve? Teve, pô. Conduta voluntária, humana, para uma finalidade. Ele pode não ter consciência do que é lesividade em razão disso, mas que foi dolo, foi. Ele não estava em nenhuma das 4 excludentes de conduta, não estava no crime culposo, é dolo. O que ele praticou é dolo. Agora, se a doidura dele é a ponto dele não compreender aquilo que ele fez, você analisa dentro da culpabilidade. Então, tudo o que é relacionado ao crime, mas que é analisado sob o ponto de vista do agente, é culpabilidade. É como se a gente estivesse analisando o crime. E aí, na primeira análise, quem vai realizar ela são vocês, os espectadores. Então, vocês vão analisar o crime e vocês vão interpretar esse crime. Então, são informações que vocês vão conseguir extrair de fora do crime. Isso são coisas objetivas. Agora, quando você for analisar a estrutura do crime do ponto de vista do autor do crime, você vai analisar dentro da culpabilidade. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui uma vítima, alguém me ligou e disse: olha, Laila, se você não matar essa pessoa agora, eu estou com a sua mãe aqui, eu vou matar a sua mãe. Então, essa pessoa, esse terceiro que está do outro lado da linha, ele exerceu em mim uma coação psicológica, né? Porque eu vou pegar aqui, dou um tiro na pessoa. Vocês, espectadores, o que vão ver? Ora, uma conduta dolosa, conduta humana, voluntária, dirigida para uma finalidade. Então, eu tive dolo. Mas essa questão psicológica é uma informação que vocês não conseguem extrair da leitura do crime. Por quê? Porque é minha. Então, isso está dentro da culpabilidade, que se chama coação moral irresistível. É uma informação que vocês, fazendo a leitura do crime, não têm condições de saber. É algo que é meu. Então, sob o ponto de vista do autor do crime, aí vocês vão ter o acesso a essa informação. Então, tudo o que é culpabilidade é algo que você vai analisar sob o ponto de vista do autor dos fatos. Enquanto que
fato típico ilícito, você não precisa do autor dos fatos. Então, muitos alunos me perguntam, professora, mas e se o crime ele é doloso ou culposo? Você não precisa que o autor do crime te diga se é dolo ou culpa. Então, por exemplo, estou lá na minha casa, dei ré, matei meu filho sem querer. Dolo ou culpa? Culpa, pô. Você não precisa saber. Eu não preciso, ai, meu Deus, eu gostava muito do meu filho. Ai, tô triste. Pô, você não precisa saber disso. Pela natureza da leitura da dinâmica, você já viu. Por exemplo, estou lá na rua, veio uma pessoa, um marciano, com roupa de malhar, camiseta regata, bermuda tectel, eu ia falar camiseta do Corinthians, bermuda tectel, uma tornozeleira no pé. Falei, meu Deus, vai me levar, né? Cabelo, aquele cabelo solto. Falei, ai, meu Deus, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, eu, policial, o que eu vou fazer? Ele enfiou a mão no bolso, eu vou lá e ele saca um canivetezinho dele, eu pego minha arma e efetuo o disparo. Isso é legítima defesa ou não? Legítima defesa, veja, não precisa contar para vocês. Vocês leram o crime e disseram, pô, a Laila agiu em legítima defesa, definitivamente. Então, fato típico ilícito são informações que você não precisa do autor do crime. Ele não vai te ajudar em nada. Você vai analisar o inquérito, vai analisar o processo, vai dizer, não, fulano agiu com dolo, fulano agiu com culpa, ok? Já na culpabilidade, não. Então, se um doente mental ele praticou um fato, uma conduta, ele praticou o crime? Ainda não sabemos, mas que foi doloso, foi. Porque você não vai analisar a doidura dele no fato típico, porque fato típico é coisa externa a ele. Você só vai analisar a loucura dele dentro da imputabilidade na anomalia mental. Então, se ele era absolutamente doido na época dos fatos, aí tudo bem, nós não temos culpabilidade. Aliás, não temos imputabilidade, mas a gente vai ver que ele vai ficar lá no Adalto Botelho. Se ele era mais ou menos doido, ele vai ter uma pena menor, mas ele responde por crime. Então, veja que a questão do dolo ou da culpa, ela não está vinculada com a questão da anomalia mental, porque isso é uma informação que você vai trabalhar sob o ponto de vista do autor do crime. É muito estranha essa campainha aqui. Aí para agora? Tá bom.